Fizemos contato com o Biraci. Biraci, você vai estar lá? Vou, pastor, pode ser, domingo de manhã. Então, queremos chamar o Biraci. O Biraci é missionário no Uruguai. No ano passado nós estivemos aqui com a Marisa, né? Marisa esteve conosco, esposa do pastor, do nosso irmão missionário Biraci. E ele vai compartilhar conosco, tem algumas fotos, como é segundo domingo, sempre é nosso domingo de missões, né? Orarmos, embora nós falemos de missões todos os domingos e todo ano, porque missão é a forma de existir da igreja, é a razão de existir da igreja, né? Mas o segundo domingo é específico, nós ofertamos, nós vamos ter oportunidade de ofertar, né, no final desse culto, à noite nós vamos ofertar, porque a obra missionária, ela se faz orando, indo e contribuindo. Não é orando ou indo ou contribuindo, não. São as três formas ao mesmo tempo. Todos nós podemos orar por missões, não podemos? Sim ou não? Sim. Todos nós podemos contribuir com a obra missionária, podemos ou não podemos? Podemos. E todos nós podemos fazer a obra missionária. Talvez você não tenha disponibilidade de trabalhar no Uruguai, mas você pode ser um missionário aonde Deus colocar você, na sua casa, no meio dos seus colegas de trabalho, na sua família, e talvez até mesmo numa viagem que você faça. Eu vou passear, pega uns folhetos evangelísticos, leva, entrega, você está sendo um missionário, tá certo? Então todos nós podemos orar, contribuir, ir e fazer a obra missionária. É assim que nós fazemos a obra missionária. Então, nosso irmão missionário Biraci vai estar compartilhando conosco nesse momento de missões. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Foi uma alegria muito grande poder ser sorteado para a Assembleia. Não imaginávamos que viríamos. Tinha já pedido a pastor Osvaldo se existiria a possibilidade da gente estar na Assembleia. E ele falou, olha, dessa vez vai ser sorteado. E aí louvamos a Deus porque Deus nos elegeu e fomos sorteados para estar ali na Assembleia Geral, que, como o pastor Zé Carlos falou, foi muito bom e houve uma coisa muito importante nessa Assembleia Geral. Nas outras Assembleias Gerais que existiram, normalmente a gente tem um momento somente no último culto, que é o culto missionário. Dessa vez a Assembleia Geral abriu todos os cultos para o momento missionário. No culto da manhã tinha um momento missionário que cada missionário podia subir ao púlpito e poder falar do seu campo. Então foi uma bênção, foram 5 dias, né? E mesmo no último dia, quando estava o horário apertado, eu estava sentado ali e estava falando, hoje não vai dar tempo para o momento missionário. O culto começou às 10, 10h30, então tudo vai se sair correndo até que se apresenta a todos os eleitos, mas mesmo assim, eles não deixaram passar o momento missionário. Foi uma bênção, né? Porque eu nunca vi nesses anos todos a Assembleia abrir um espaço tão grande para missionário ali diante de todas as igrejas e pastores. Então foi realmente uma Assembleia bem diferente das que eu estou acostumado a ir. E mais ainda porque dessa vez Deus ainda quis que eu fosse a essa Assembleia. Porque foi sorteio e eu fui sorteado. E eu louvo a Deus por poder ter passado aqueles momentos ali. Foram 5 dias onde nós nos alimentamos da palavra, 5 dias onde a gente teve a oportunidade de estar em contato com as igrejas, e 5 dias quando a gente não teve o compromisso de pregar, mas de ouvir a palavra. Porque o missionário, ele está no campo missionário e ele prega. Ele leva o alimento espiritual, mas na grande realidade ele nunca senta ao banco para ouvir a palavra. E aí quando ele vem à igreja local, ele prega, e não tem a oportunidade. E a Assembleia Geral e o ENAM é o momento que a gente não faz nada. A gente senta e agora é a nossa vez de nos alimentarmos. Então foi uma bênção. Eu queria pedir a Pedro e o Robert que ficasse de pé. Alguns dessa igreja conhecem a minha família. Esse é o Pedro, que foi para o campo com 8 anos de idade. Olha como é que está o homem. Está com 24 anos. O de camisa preta é o Robert, é membro da nossa igreja, baterista ali em Passo de los Touros. Pastor, quando esteve ali, ele viu esse rapaz que era uma criança. Ele foi para a igreja com 11 anos, ele está com 10 anos.
Nós já estamos 9 ali na igreja de Passo de los Toros e ele já está com 18. O pastor Zé Carlos viu ele pequeno correndo lá com a família dele lá, da Lourdes, do Miguel e do Santos. Então hoje, isso aí é aquilo que a irmã falou, é fruto de um trabalho de investimento, olha só. E é um congregacional nato e tem conhecido a palavra. E não é só ele, tem o irmão dele, tem o pai dele, tem a mãe dele, tem as duas irmãs e aí vai. Podem sentar. Amém? Então nós louvamos a Deus por isso. Eu queria, antes de estarmos lendo a palavra, que o irmão passasse uma apresentação para a gente. Essa é a bandeira do Uruguai, a federativa e a nacional. Pode passar. Sem muito comentário, vocês leem. Essa é a nossa realidade hoje. Essas foram as últimas leis aprovadas no Uruguai. Hoje, aquele primeiro ponto ali é a nossa realidade, infelizmente. Isso não é uma lei, isso é um acontecimento. Ano passado, na nossa cidade, está aí o Robert e o Pedro, foram 3 de uma vez em um mês. Aí você fala, é comum, então eu vou te alertar o que é uma cidade de 16 mil habitantes em 9 anos de dedicação a essa cidade. São 90 e tantos suicídios. Eu nunca vi isso no meu bairro, que é maior do que a cidade que eu estava. Por sinal, a última vez que eu ouvi falar em suicídio era um suicídio emocional, que não terminou em suicídio. A menina se separou e vou me matar, ficou na frente do carro, mas não morreu. Aquilo ali é uma realidade nossa. Baixa essa realidade, vocês devem estar conscientes, não sei se o pastor Zé Carlos trouxe aqui a luz da igreja, a maconha foi liberada. É o primeiro país na América do Sul que a maconha é liberada. Eu estava conversando com meu filho, ele trabalha na área de refrigeração, então ele vai no caminhão, às vezes ele tem que sair da frente, da onde estão os 3, e passar para trás, porque um está fumando cigarro e o outro está fumando maconha. Então essa é a realidade. E também foi aprovado o aborto. Esse aborto não é aborto de violência. Esse aborto é até os 3 meses de vida, 3, 4 meses de vida. Se alguém engravida e não está satisfeito com essa gravidez, ou porque foi um acontecimento, a lei dá um amparo para ela. Ela vai e fala com o psicólogo, mas se o psicólogo não a convencer, o médico é obrigado, queira ele ou não, a realizar isso. Isso está dando polêmica ainda dentro do Uruguai. Mas a lei já está aprovada e já ocorreu vários abortos no ano passado depois dessa lei. A minha filha está fazendo medicina. Então ela fala, pai, Deus queira que quando eu estiver formada eu não tenha que passar, senão o meu mandato vai ser cassado, porque eu não vou abortar. Entendeu? Então a gente vai ter muito problema dentro da saúde do Uruguai em relação a isso. Mas essa foi a realidade do ano passado. A maconha e o aborto. E não sei se está certo, irmão, o português e o espanhol fica muito misturado, aí complica. A eutanásia, né? A eutanásia, ela também é aprovada dentro desse país. Você está com uma enfermidade e essa enfermidade começa a chegar naquele estágio final. Mas você está consciente, você pode pedir para que eles te deem uma injeção e ali termina o seu sofrimento. Isso acontece a toda hora ali dentro do Uruguai. Esses dias mesmo, eu estava falando com um irmão que a avó dele está com câncer. Ele teve aqui, o Christian. E aí eles falam de uma maneira tão natural. Naquele dia eu tive que discutir com ele e brigar com ele. Que ele falou, não, vovó está com câncer, mas a alegria que a gente tem é que quando ela chegar, ela não vai até o fim, ela pode interromper. Eu falei assim, mas se você fizer isso é suicídio, é assassinato. Mas é lei. A lei te dá esse amparo. E aí nós temos esse casamento já aprovado e já existente. E aí você tem a prova de toda essa estrutura que o divórcio está nessa faixa aí, de 80% de casamentos destruídos. O mais absurdo é que esse país ele está aqui embaixo de nós. Aí depois você tem, é proibida a pregação do evangelho em instituições públicas, escolas primárias e secundárias, as que predominam dentro de todo o país. Diferente daqui, a escola particular ela tem um destaque grande. No Uruguai, ela é no total. Bom, vamos lá para Passo de los Toros. Só tem uma escola particular e todas as outras escolas, tanto primária e secundária, são escolas do governo. O Pedro
como brasileiro, e a Ana como brasileiro, não tinha essa facilidade de estar pregando o evangelho na escola. É proibido. Se você levantar esse tema, você é chamado a atenção porque não pode. Nas universidades é a mesma coisa. Apesar dos missionários... Como é o nome daquele grupo que tem lá, que você falou da faculdade? Traduz. Isso, uma comunidade bíblica universitária não aberta, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Do tráfico de Bíblia, do tráfico de informação. Então eles têm na faculdade, mas isso não é aberto. Mas aí os evangélicos que têm se reúnem, não sei se é na faculdade ou fora da faculdade. Entendeu? E isso pode ser, eles fazem, já são mais maduros. No caso da criança e do adolescente, já não tem essa madurez de tentar armar a situação para pregação. Mas o grande caso é que a Constituição reza que não. Também a Constituição proíbe esse evangelismo que nós fazemos aqui no Brasil, de ir aos hospitais e poder... Não, isso você não pode fazer, isso está dentro da Constituição. E a outra é que todos os militares das Forças Armadas não podem frequentar nenhuma reunião como essa, ou seja, não podem ser evangélicos. Mas é um país laico, né? Isso, ele é aberto. Ele é aberto. Imagine se ele fosse fechado. Ele é aberto, mas ele tem as restrições dele. E agora a gente tem ali o que é a nação, que você já tem mais ou menos ideia, mas esse foi o último censo. Católico Romano 35, não sectarismo são aqueles que creem em Deus, reconhecem a existência de Deus, mas não frequentam nenhuma classe de religião. Aí depois vem o ateísmo, que graças a Deus despencou, foi para 14%, era 26% algum tempo atrás. E, infelizmente, na nossa área, o cristão não católico, e aí inclui as seitas. Cristão não católico, então você faz um apanhado aí na tua mente, tudo que você imaginar que tem de religião cristã, ali a gente também tem. E uma das mais fortes não está incluído dentro dos evangélicos, dos cristãos protestantes. E são 9%. E você abaixa ali, a gente ainda está, infelizmente, na faixa dos 5%, 6%. Essa estatística não é uma estatística de um continente evangelizado. Essa estatística é de um país que está lá dentro. Você vai lá para a Europa e vai lá para o Oriente Médio, você vai encontrar essa estatística. Só que aqui debaixo dos nossos pés está acontecendo isso. Entendeu? Você tem que conviver com isso. Mas isso não tem feito diferente a pregação do Evangelho. O Senhor tem atuado. A gente tem visto, infelizmente, ano passado, esses 3 acontecimentos de suicídio na cidade. Um deles era baterista de uma igreja evangélica que a gente prefere deixar no anonimato. Mas era um baterista de uma igreja evangélica. Ele foi para a ponte e ali ele tirou a vida dele. A gente tem lutado, já vai fazer 9 anos. Passa para o outro para mim. Aí está Uruguai. Esse é o Uruguai, você olhando como se fosse estados brasileiros. Somos 19 departamentos. Por que departamento? Eles não são estados independentes. Todos eles estão vinculados a Montevidéu, que é o federal. Lá não existe escola municipal nem escola estadual. Lá existe escola federal. É uma única escola. Lá não existe faculdade estadual ou federal. Tudo é dominado pela República em Montevidéu. Por quê? Creio que por se tratar de um estado pequeno, então aí automaticamente tudo fica preso nele. Não sou muito bom em política, não. Então ali está nossos departamentos. Nós estamos ali naquele meio onde está escrita a palavra Durazno, onde tem aquele rio. Nós estamos ali, bem dentro daquela, mais propriamente dita, ele está quase chegando na setinha. A gente fecha uma ilha lá em cima. Desce. Aí por aí. A gente está ali, né, Pedro? Mais ou menos. A gente está justamente fechando quase uma ilha. A nossa cidade é toda envoltada. E agora a gente já se alargou para Montevidéu. Passa para o outro. Vocês já viram, agora ficou meio ruimzinha a imagem. Vocês já viram
a igreja, a gente já apresentou aqui no passado, então a Igreja Congregacional de Passo de Los Toros, ali está o nosso grupo de louvor, o Robert está lá na bateria no canto. Aqueles dois ali, o mais novo é o nosso candidato a obreiro, é aquele que Deus tem colocado, ele já está ficando na igreja ali em Passo de Los Toros, ele está ocupando a casa de Passo de Los Toros. A gente já vai de 15 dias a Passo de Los Toros, e ele já assume, já está pregando, está uma bênção, e agora a gente está naquela política do seminário. Se vai ser feito no Uruguai, como vai ser feito, o que o Brasil vai aprovar, o que o Brasil não vai aprovar, e até hoje isso ainda está preso. E ali é o Santos, que é o pai do Robert, que é candidato a diácono. Eu sou missionário, então meus poderes usados dentro do ministério são limitados. Então até hoje a gente está esperando um que vai estar na posição para a gente poder consagrá-lo a diácono. Mas ele já atua, já serve Santa Ceia, é um verdadeiro diácono, é um colaborador assim nato, que nasceu. Antes ele era mórmon, a gente levou aí pelo menos uns 3 anos para conseguir ganhar esse homem para Jesus. Mas graças a Deus, hoje ele é a bênção total ali no Uruguai. E aí depois que a gente viu ali, está a Marisa, missionária cristina da minha igreja, que teve lá no aniversário do ano passado. Esse foi o aniversário do ano passado. E interessante que quando a igreja ficou pronta, sempre acontece isso com a gente. A igreja estava bonitinha e aquela coisa que te impulsiona a ficar ali, Deus falou, olha, agora vai ter que andar mais um pouco. Eu lembro que a gente teve uma conversa com o pastor Zé Carlos, senão a gente teve um conflito grande naquela ponte, por causa de Pedro, lembra? Que Pedro tinha que ir para Montevidéu para fazer faculdade. E eu falei que Pedro não ia para a faculdade. Sozinho, que a gente ia como família. Está lembrado dessa conversa? Ele falou, eu fui sair de Petrópolis para a faculdade. E tive que ir, seu filho vai se virar. E aí foi um bate-boca, uma discussão. Ele falou assim, você vai ter que largar seu filho. Eu não vou largar, pastor, o filho é meu. E aí foi aquela briga. Mas chegou o dia que eu tive que largar. E aí eu lembrei disso, eu falei, pastor Zé Carlos, isso deve ser as orações dele. Chegou na hora de Pedro ir para a faculdade, Deus falou, Pedro vai para Montevidéu sozinho e você fica. E aí Pedro foi, e a gente, né, o pai ele sempre tem que ser, né, vai lá meu filho, tu é um grande homem. Mas quando a gente vira para o canto a gente chora, porque é brabo, né, a gente quer todo mundo aqui à volta. E Montevidéu é uma cidade grande, ele estava acostumado com cidade do interior. Foi lá, deu o jeito dele e se virou. Chegou a vez da Ana Gabriele, 1 ano depois. Foi 1 ano, né? 1 ou 2 anos depois. 1 ano depois, Ana Gabriele falou assim, pai, você prometeu a vida toda que quando a gente fosse para a faculdade, você moraria na cidade em que a gente estivesse fazendo faculdade e ali a gente faria a obra de Deus acontecer. Ano que vem eu vou para a faculdade. Você mandou Pedro sozinho para a faculdade. Agora eu quero que você vá. Eu quero que a minha mãe esteja ali junto com a gente. Tá bom, Ana. Chegou no dia da ida da faculdade de Ana, chegando próximo, Deus falou, não, Ana vai sozinha, você fica e Marisa fica. Aí Deus levou e, bom, Senhor. Liguei para um pastor e o pastor falou para mim, Biraci, se fosse eu, largava tudo e ia com meus filhos. Mas se eu largasse tudo, naquela época, a obra despencaria toda. E eu falei para Ana Gabriele, eu posso ir. Eu tenho liberdade para ir. Deus ele não me proibiu absolutamente agora com você em nada. Se eu quiser, eu posso ir. Mas eu vou ter que pagar o preço de sair fora do momento. Porque às vezes Deus ele nos dá a oportunidade de decidir. Mas isso não significa que a nossa decisão é a decisão que Deus tem. Mas a nossa liberdade de decidir, Ele vai respeitar. Agora vem as consequências. As consequências seriam o trabalho feito em Passo de Los Toros todo ser destruído, porque não era o momento. Aí eu falei para Ana, eu falei, Ana, você concorda? Se você quiser, a gente vai. Ela, não, pai, não vai destruir toda a obra por causa disso. Aí Ana Gabriele foi e a gente segurou de novo, agora sem a Ana e sem o Pedro. E a gente continuou trabalhando em Passo de Los Toros e foi uma benção. A gente ia lá em Montevidéu, visitava Pedro Henrique e Ana Gabriele e voltava, mas quando chegou no ano seguinte, aí Deus falou, não, agora é a hora de ir para Montevidéu. E aí o coração ficou tranquilo, e aí o obreiro começou a se despertar e começou a acreditar no seu ministério. E lembro que recebemos ali a visita do pastor Yalan,
e a missionária Mirtes em Passo de los Toros. E aí eu falei para ele que Deus já tinha falado para mim quem seria o pastor da igreja. E pastor Ialan falou assim, mas como é que Deus falou com você? Eu falei, pastor Ialan, sei lá, ele falou, simplesmente falou. Como é que Deus fala com você? Deus fala com cada um, mas que garantia você tem? Eu não tenho garantia nenhuma, a única garantia que eu tenho é que ele chegou e falou, e esse é o cara. Eu olhei e ele falou, cuidado para você não cometer erros. Aí eu falei assim, não vou cometer erros. Foi ele que falou. Agora eu não posso provar ao senhor e nem a Mirtes qual foi a maneira para que vocês se sintam convencidos disso. Aí não falei nada, fiquei quieto. A gente não está falando de duas pessoas que não eram e não são pessoas de Deus. Então, se eles são pessoas de Deus, eles vão ter o mesmo toque que eu tive. Aí o Mário e a Laura chegou, eu não disse quem era. Entrou na sala como se fosse qualquer um dos irmãos que estivesse chegando. Quando o pastor Ialan acabou de conversar e a gente começou, almoçamos junto, aquela coisa toda, mas só que junto com esse casal chegou outras pessoas, então não daria para ele definir quem era a pessoa. Aí quando ele acabou de almoçar, que o Mário foi embora e a Laura falou assim, são eles dois? Eu falei assim, eles mesmo, são os dois. Ele falou assim, que horrível, é eles mesmos, eu sinto pela voz deles que eles serão os pastores, não serão os missionários, missionários sou eu, serão preparados para pastorear, essa é a nossa função. É alargar as tendas, é preparar a igreja e ter o entendimento de que ela está linda e maravilhosa. Eu podia ficar ali, as igrejas mantendo e eu ficar quieto. Mas o meu papel é chegar até ali. Podia ser um pouquinho mais, mas ele quer que seja só até ali. E agora a gente continua dando assistência, ele está uma bênção, o diácono está uma bênção. A igreja não sentiu essa ausência, essa transição. A igreja respeita eles. A igreja se faz presente e ele está ganhando alma para Jesus, porque agora é a vez dele. A minha vez agora é Montevidéu. E Montevidéu, a gente está morando em uma casa em Montevidéu, que ela tem um quintal ótimo. Nesse quintal a gente está lutando para construir esse espaço. E aí sim, Montevidéu não vai ser o missionário que vai ficar esperando que venha. Montevidéu é aquilo, folheto na mão, bater palma na porta do indivíduo e pregar o evangelho. A gente não é uma denominação que a gente abre a porta, enche um monte de cadeira e o missionário... Não, a gente vai ter que sair para a rua. Eu vou ter que voltar ao processo, sair do papel que eles me veem como pastor para vir para o papel de missionário evangelista, eu, Marisa e meus filhos. Não que eles tenham essa obrigação, mas eles passam a ter essa obrigação como cristão, como qualquer cristão, eles têm que sair junto para pregar o evangelho. E a gente já está ali em Montevidéu já há 2 anos, e 1 ano nessa casa faz agora em março, que o Senhor nos entregou, o bairro que a gente passou. Eu não sei se pastor Zé Carlos, se eu levei vocês ao seminário onde Pedro e Ana estavam. Não levei vocês, não, vocês acho que quando foram não tinha Montevidéu ainda, foi a Mirtes que foi. A gente passava durante 3 anos em uma avenida, Avenida Michan, e eu sempre falava para as crianças, engraçado, aqui é grande, eu não vejo uma igreja evangélica. A gente podia, abrir uma igreja aqui. Missionário tem isso, ele olhou e viu que não tem igreja, ele quer abrir igreja, ele não quer saber se Deus quer que abra a igreja, ele quer abrir a igreja. E aí a gente veio para Montevidéu, fomos morar em um bairro que nada a ver com aquele, e aí venceu o contrato, porque a gente morava em um apartamento de fundos e não podia fazer nada. Então, Deus, não dá para ficar morando aqui em Niterói, como é o nome daqui? Isabela, né? Na Isabela, não poder fazer o teu evangelho acontecer, não vou sair para a rua para ganhar almas para ti e deixar elas soltas. Elas precisam ter o cercado dela, a ovelha precisa ter o cercado para que o pastor, o missionário, esteja cuidando. Eu não estou aqui para pregar o evangelho e sempre, Jesus te ama, tá? Fiz minha parte, irmão, então agora é com ele. Não, não é isso. É pregar o evangelho e cuidar dessas ovelhas. E aí pedimos uma outra casa para Deus. E aí Ana Gabriele saiu, porque eu já tinha visto uma casa, quando eu cheguei com a Fiat, escrito Jesus, e falei que era missionário, o cara não alugou a casa para mim, porque não queria ter problema com o evangélico. Aí na segunda casa eu falei, Ana, faz o seguinte, vai você ver a casa, junto com Pamela, que é uma amiga dela, Pedro estava trabalhando, e aí vê que vocês conseguem. Aí Ana foi e viu a casa, a gente viu a direção da casa, o endereço, e Ana ligou para mim
e falou: pai, sabe aonde a gente está vendo a casa? Se lembra da Michan, onde você para, que compra água tônica sempre? Então, ali na Michan, mais ou menos uns 100 metros da Avenida Michan, essa casa está localizada ali. Você sempre passa ali que a gente podia abrir uma igreja. Então, agora a casa a gente vai alugar. Eu falei: Ana, nada de evangélico, nada de falar. Fica quieto, vê a casa como se fosse uma uruguaia. E Ana fala muito bem o espanhol. Ana e Pedro são confundidos com uruguaios. Até porque da Silva predomina lá. E eles são também da Silva. E ainda tem o meu, que é Vasquez, que é espanhol. Então, aí ninguém imagina que são brasileiros. Aí Ana tratou tudinho direitinho. Aí eu fui: meu Deus, como é que vai ser agora? Porque você, como luz, você não pode escurecer. O seu brilho, ele não pode estar apagado, ele está aceso. Mesmo que a gente queira se esconder por trás de uma montanha, ainda fica meio complicado. Mesmo assim, ainda dá para ver uma luzinha brilhando lá. E essa luzinha não podia nem essa brilhar. Aí eu fui para ver a casa, peguei a Fiat, coloquei distante da casa, porque se ele visse Jesus forever, ia ser problemático. Aí, quando eu cheguei, Ana não falou nada. Quando eu cheguei para falar com o homem, o dono da casa, e aí quando eu entrei, era um... Difícil agora, né? Você ser, né, e não poder falar. Afrodescendente. É a palavra usada, né? E era um afrodescendente. Mas era um afrodescendente. Eu falei assim: aí já tá bom. Aqui do lado de cá também é afrodescendente. Pelo menos não vamos ter problema. Aí ele foi muito gentil, aquela coisa toda, mas vi que que o filho estava fumando. Ele falou assim: não são evangélicos. Aí daqui a pouco fechamos tudo, aquela coisa toda. Aí vem a esposa, que é escrivã, que é como se fosse de cartório, não sei como chama. Esse pessoal que trabalha em cartório, né? Aí veio ela, que é uma escrivã, fez o contrato, e aí começamos a conversar, aquela coisa toda. Ela falou assim: o senhor é evangélico? Eu falei: ai, Jesus, e agora? O que eu faço? Aí eu falei assim: eu sou cristão. O senhor sabe o que eu estou perguntando? O senhor é pastor? É missionário? Aí eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Aí foi pronto, perdi a casa. Assim, eu sou missionário evangélico, e minhas intenções é estar, e botei minhas intenções para fora. Ela falou: eu também sou evangélica, da Assembleia de Deus. Aí eu falei: caramba, glória a Deus, a casa já está na... E a casa é a casa, né, Pedro, que a gente queria. Uma casa boa, com quintal na frente, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Uma casa confortável, gostosa, em um bairro simples. A casa não é nada luxuoso, mas é de laje, toda direitinha. E o principal, ela tem um belo quintal na frente. E aí, quando eu já aluguei, eu já peguei a metade em sonho, que essa metade vai ser aonde a gente vai construir uma garagem. Porque no Uruguai é proibido você chegar e montar uma igreja, colocar o nome dela, sem antes ela ter o jurídico dela. Eles fecham a porta. Acho que no Brasil também já está acontecendo isso, em alguns casos. Não chega a ser tão pesado, eu acho que não é tão pesado não, o que eu tenho visto, não está tão... A lei não é tão... No Uruguai ela é cumprida. Não pode e não pode. Então agora a gente tem que fazer o quê? Eu preciso de colocar o meu carro dentro da garagem. Mas aí a gente vai fazer aquela garagem. O carro vai entrar, mas ele vai ter que sair na hora que a gente vai precisar se reunir com as pessoas. Entendeu? Só o fato de já termos um movimento ali na casa, já vieram perguntar se nós estamos fazendo alguma classe de reunião na casa. Só que eu posso, como cidadão uruguaio, como residente uruguaio, ou como cidadão uruguaio, eu posso receber quantas pessoas eu quiser na minha casa. Aí entra o projeto, né? Que aqui é colheita. E lá no Uruguai a gente usa o Mateus de Billy Graham. Entendeu? A gente já tem culto na casa e a gente está levando esse desafio, a denominação, a igreja, para que Montevidéu venha a existir. Esse é o país que a gente está. Você viu ali 19 departamentos. A gente estava falando, hoje a contribuição está acontecendo, a comunicação está acontecendo, mas a disponibilidade não está acontecendo. Nós já estamos 9 anos no Uruguai. Ele sabe, como conselheiro, já foi meu presidente, que isso não é o normal.
O normal é 3 anos, no máximo 4 anos você já pula, ainda mais eu, que sou missionário. Um nato missionário, não sou pastor, eu sou um missionário, viro pastor quando eu estou pastoreando a igreja. Tem alguns que dizem, você é pastor, não, eu sou missionário. Aí pastor se diz, está querendo diminuir o valor do homem, pô, o homem está acima, porque o missionário é aquele que vai, que prega e faz isso, olha lá. Depois vocês vão ver aquele homem ali sendo pastor, isso aí é o missionário que faz. E eu tenho que ter essa consciência, mas eu podia ser o pastor e fincar o pé e ficar ali. Mas não, eu sou missionário. Só que a gente já saiu de Passo de los Toros, agora nós estamos em Montevidéu, mas ainda tem Canelone, ainda tem Rivera, ainda tem Artiga, ainda tem várias cidades, vários departamentos, e o departamento de missões tem levantado o clamor, agora nós temos um desafio que vamos levar missionário para o Uruguai, e isso já vai fazer 9 anos, e até agora isso não tem acontecido. Mas a obra não tem parado. A gente está ali em Montevidéu, está ali em Passo de los Toros, e o Senhor nos levou para Montevidéu. E tirou aquela chama de Passo de los Toros, amamos a igreja, vamos ali, mas o negócio agora é um novo nascimento, que é a igreja. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, para estarmos terminando, onde ele diz no Salmo 106, e isso me chamou muita atenção, quando ele diz assim, você lê em português e eu estou com a Bíblia em espanhol, então eu vou ler para você em espanhol. Diz assim, aleluia, aleluia, alabado seja el Senhor. Deem graça ao Senhor porque Ele é bueno. Su gran amor perdura para sempre. Não foi muito difícil entender, né? Dá para entender esse espanhol porque ele está bem, não há muita mudança. Esse salmo, ele vai falando sobre a bondade de Deus. Aí quando você desce mais um pouco nesse salmo, você vai ver que o povo está no Mar Vermelho, o povo é liberto do cativeiro, o povo, quando está saindo, porque foi conquistada essa liberdade, ele dá de frente. Ele dá de frente, é bom, porque aí eu sei que lá é normal também. Aí ele dá de frente com o Mar Vermelho. Não é assim que acontece? Moisés vem com o povo e dá de frente com o Mar Vermelho. E aí o povo olha para trás, o exército de Faraó. E aonde está a saída agora? Aí o povo deveria confiar, o povo deveria crer. Independente da dificuldade que estava acontecendo ali, independente do exército, independente do Mar Vermelho, ele é bondoso. E ele não vai deixar de realizar essa bondade. Ele não tirou o povo para morrer, ele tirou o povo para que ele fosse liberto. E aí o socorro vem, e o Mar Vermelho abre, e o povo passa, e ainda ele destrói esses inimigos, fechando o mar e acabando com o exército de Israel. Mas se eu ou você formos realizar qualquer bondade, e se o indivíduo ficar chato e murmurador, o que o indivíduo faz? Vira as costas e sai. E muitas vezes deixa de realizar a bondade. Porque ele é chato, a gente está ajudando, ou então eu já estou falando para ele já há anos, essa alma está, e aí, quer saber? Agora ele tem que caminhar. Só que o Senhor quer essa bondade. Eu gosto de vir a essa igreja por causa desse versículo aqui, ó. Que ele não ama só Niterói. Ele não ama só Brasil. Ele ama o mundo. E é esse grande amor que a gente está rogando ao Pai para que seja chegado ali no Uruguai. Porque a gente não está falando de um estado. Eu sei que nós temos estados no Brasil que talvez esteja em condição pior do que o nosso. Mas eu posso te garantir uma coisa. Nenhum estado nosso mantém uma população de 3,5 milhões durante 20 anos. Ah, mas não tem mesmo. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente cantava, os antigos comigo devem se lembrar disso, na seleção brasileira, quando a gente dizia, parece que era 50 milhões de habitantes para frente Brasil. Hã? E agora? Não, isso é na tua época. Na minha, ela era pequena.
Lá em 1970, eu falei o pessoal da antiga, você está querendo entrar na antiguidade. Isso é o pessoal da antiga. Isso lá naquela Copa de 70, a gente era, se não me falha a memória, 50 milhões de habitantes. Aí tá, pastor, 70, 80, bom, não precisa lembrar quanto tempo tem. Hoje nós somos, isso já tem o quê? 40 anos, né? 40 anos. O Uruguai está 20, com 3 milhões e meio de habitantes. 20. Eu quero que você volte 20 anos atrás e lembre a população do Brasil. Aí talvez esteja aí na sua parte. 120 milhões de habitantes. Hoje, 220 milhões de habitantes e eu não faço parte desses habitantes. Mas sou brasileiro. Quando foi feito o censo, na minha casa pelo menos não foi. Meu filho e minha filha não foi contada. E muitos brasileiros não estão anotados nesses 200 milhões de habitantes. Então aí você põe mais alguns milhões de habitantes. O Uruguai tem 3 milhões e 500 mil habitantes há 20 anos. O censo saiu e a mesma população. O Senhor quer a bondade do homem refletida no coração, essa bondade de Deus refletida no coração da igreja, para olhar essa nação. Está horrível, a gente vai fechar, mas o grande caso é que a gente tem vindo 9 anos batendo na mesma tecla. 9 anos falando do Uruguai. 9 anos clamando pelo Uruguai. As leis de destruição da nação têm crescido a cada dia. Então é preciso. Quando eu estava sentado ali, quando vem, a primeira coisa que eu olho, essa Bíblia deve ter quantos anos? Muito tempo, né? Só o púlpito já me disseram que tinha 100 e poucos anos, quando eu vim aqui há alguns anos. Então ela está ali há muitos anos, mostrando para todos que vêm aqui, para todos que já rodaram aqui por essa igreja e passaram, que ela tenha tempo, mas a palavra não mudou nesses anos. Só eu estou casado com Marisa há 25 anos. A gente ia se casar aqui nessa igreja. Há 25 anos, fizemos agora, 17 de dezembro, 25 anos de casado. E há 25 anos que eu conheço a primeira de Niterói. E isso está aí. Olha lá. Deus amou, sim, mas Ele amou o mundo. E Deus ama o Uruguai. E Deus ama o Uruguai. E o Uruguai precisa acontecer. É horrível uma nação ali embaixo ter essa estatística que a gente apresentou aqui, não do suicídio. Ah, não, aqui no Caramu, aqui em Niterói você tem isso, tem aquilo. Não, faz a estatística de Niterói que a gente vai saber que não chega nem perto. Nós não chegamos nem perto da estatística daqui. A população pode ser grande, mas isso aqui, olha. E estamos falando de uma igreja que normalmente as pessoas dizem que a igreja congregacional não enche. Eles estão meio equivocados, né? Vai lá na minha, ela está cheia. Mas a gente está falando de uma igreja que teve uma visão no passado de família, que não querem uma igreja com milhares de pessoas, mas querem uma igreja família para poder cuidar. Mas aí se a gente for em mais outras igrejas, a gente vai ver uma outra visão. Mas eu quero dizer que a gente chega nas igrejas e vê isso aqui. Você pode chegar na igreja uruguaia, você não vai ver dessa maneira as igrejas. Você vai ver uma igreja, talvez 2 igrejas, mas aí se você voltar alguns anos depois, você vai falar, ué, cadê o pessoal? Então eu quero deixar esse clamor e quero deixar esse versículo da palavra quando o salmista fala sobre a bondade de Deus. Que essa bondade possa invadir o coração da igreja congregacional. Não somente por efeito da contribuição. A contribuição é importante. É tão importante que a gente está batalhando para levantar o templo. Mas é a bondade de ir e não ter medo de ir. De obedecer e não ter medo de obedecer. De ouvir, né, aquela palavra ali que naquele momento foi dura, que o pastor falou para mim, doeu. Mas eu não perdi nada em obedecer. Eu não perdi nada em chegar e falar assim, Pedro e Ana têm que ir. Porque hoje, até aqui, vamos abrir um parênteses, o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. O meu filho é um homem de Deus e a minha filha é uma mulher de Deus. Talvez se eu não obedecesse, eu pagaria o que? O sacrifício.
Tem aquela coisa que diz que melhor obedecer do que sacrificar. A minha filha veio, e vocês devem ter visto ela. Ela veio para ficar. Acho que segundo ou terceiro momento de rebeldia dela. Vou fazer alguma coisa. Eu vou, pai. Eu quero morar no Rio de Janeiro, quero morar no meu país. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu não tenho missionário aqui, a gente não tem obreiro. A única que a gente tem é Pedro e Ana, que nos ajuda na obra. Os adolescentes, os jovens sentiram essa queda. A Ana vai embora. Quer dizer, eu não tenho ninguém, e o pouco que tenho ainda vai embora. Vai, filha. A gente vai ver o dinheiro da passagem, você vai, mas você vai semana que vem. Não, pai, eu quero ir mês que vem. Não, meu amor, você vai semana que vem, que é o tempo que eu tenho para ter dinheiro. As igrejas ligaram e falaram, Biraci, aqui está uma tragédia, ela quer ir. Ela quer ir. O coração de Marisa sangrou, o meu sangrou nas costas, na frente estava rindo. Vai sim, minha filha, ser feliz. Deus, ser feliz. Aí a gente dobra o joelho e aí a gente tem alguns créditos, porque a obediência nos dá crédito diante de Deus. A renúncia nos dá crédito. Eu deixei a minha vida, eu deixei a minha história, deixei os meus projetos, deixei todos os meus sonhos para realizar os sonhos de Deus. Mas o meu projeto de ver o meu filho na faculdade, a minha filha na faculdade, homem íntegro, mulher íntegra de Deus, isso foi cumprido. E aí 3 meses, nós lutando, chorando ali no Uruguai, e Marisa aqui 3 meses. Eu só falei para ela, Ana, você tem minha esposa só por 3 meses. 3 meses. E um dia ela volta para casa. E você fica sozinha. Aí Deus falou com ela, Ana Gabriele, não é aqui, é lá. E lá você já tem um mundo que foi construído e um mundo que você está construindo. Aqui você não é nada. E aqui, ninguém precisa de você aqui. E aí o pastor pregou para ela e falou, Ana, Deus está me dizendo para você juntar as malas e ir embora. E meu pastor era o número 1 que estava querendo segurar a Ana. Que ele falou, Ana, aqui vai ser uma bênção para a gente. Mas quando chegou na hora chave, Deus falou para ele, não, Ana Gabriele tem que ir embora. E aí Ana chegou chorando, pegou, pai, eu estou indo embora. Eu falei, é tonta, você está pensando que está lidando com quem? Eu pensando, né? A oração do papai e da mamãe é boa. Você volta e ela está lá, porque é ali que o Senhor quer ela. Aí eu acho que se eu desfruto hoje de um filho abençoado e ele às vezes fica meio tímido, eu não posso dizer. Ele diz para todo mundo que eu sou o pai. Eu digo para ele que ele é o filho e ela é a filha. Mas para isso a gente teve que obedecer. E às vezes as pessoas têm chamado missionário e elas têm medo. Medo de atender a voz do Senhor. Medo de ouvir a voz de Deus ao envio missionário. Medo porque não vão pagar o seu salário como se fosse a igreja que pagasse o salário. Quem paga o salário é o Senhor, porque é Deus que toca no coração daqueles que são servos deles verdadeiros e eles vão ali e contribuem. Eu não posso canalizar a minha fé no pastor Zé Carlos, eu tenho que canalizar a minha fé no Senhor, que Ele vai mexer ali nele e vai incomodar a igreja. É assim que eu tenho que fazer. Mesmo assim você aprende. Eu não aprendi essa lição. Claro, isso aqui a gente está falando, mas a lição só foi aprendida 3 anos depois. Mas a gente aprendeu. E hoje o Senhor tem nos abençoado. Hoje o Senhor tem nos abençoado como família. Eu estou aqui, 25 anos. Ela está assim porque é prata embaixo e ouro em cima, porque eu sou alérgico a ouro, né? Sei como, né? Mas eu sou alérgico a ouro. Então tive que fazer aliança de boda de prata ao contrário. Em vez de levar o ouro embaixo, foi ao contrário, o ouro em cima da prata. 25 anos de casado. Uma história linda que vocês já conhecem, minha e de Marisa, mas que foi formado em não ter medo. Houve uma luta, você reluta, você diz não, 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 mas chega uma hora que você não pode dizer não, porque aí Deus vai falar, eu vou aceitar o seu não, mas a consequência do seu não, eu não vou poder fazer nada para você. Eu preferi não arriscar, eu preferi ser obediente. E hoje Deus tem abençoado. Passou pelo deserto? Passamos pelo deserto. Se a igreja, se tiver boa memória, ela vai lembrar que a gente passou ali pelo deserto na Bolívia. Hoje eu digo que eu estou no céu, no paraíso carnal. Estou no inferno espiritual, que é pior do que Bolívia espiritualmente.
Mas Deus tem abençoado. Deus tem dado as condições. Então eu deixo o clamor para essa igreja, não só que ela ore, não só que ela esteja avaliando tudo que nós falamos hoje de Uruguai, mas que ela conte uma novidade para os seus outros irmãos, para suas outras igrejas, informando, gente, o Uruguai está ali embaixo. A gente está achando que o Uruguai está ali embaixo. A gente está achando que Punta del Este é uma maravilha. A gente está achando que Montevidéu é uma maravilha. Gente, mas ali tem maconha livre, ali tem várias coisas que transgride toda a fé que nós temos. Eu quero deixar isso, que a bondade de Deus possa invadir cada coração nessa manhã. Que essa bondade possa nos dar tolerância para a obra missionária. Porque, infelizmente, é isso. Nós ouvimos ali na Assembleia, caminhando na ponte, está sendo atrasado o momento porque os missionários estão falando demais. Eu posso falar demais, nós podemos falar demais. Nós podemos ocupar o tempo, porque esse é o tempo de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Que o evangelho seja pregado. Eu falei, gente, só são 5 minutos, 5 a 10 minutos, né? Não, o pessoal ultrapassou, ainda deu chance de ultrapassar. Foram só 10 minutos em um período de aproximadamente 12 horas. E os missionários falaram, ainda reclamaram. Ainda teve gente que andou na ponte. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. Esse é o tema número 1 da Assembleia. Esse é o tema número 1 da igreja. Esse é o tema número 1 no trono de Deus. Ele, quando olha para cá, ele olha ali. Amou Deus ao mundo de tal maneira que enviou o seu filho, enviou o seu missionário número 1 para que todos fossem alcançados. Então, missões não pode ser algo chato, enjoado, mas também não pode ser pregado uma missão falsificada, uma missão mentirosa, uma missão sofredora. Porque o que envia, ele sustenta e capacita. O que envia, ele te dá suporte. Lamentavelmente, a gente não pode dizer ao contrário. Há quem diz que dentro da denominação nós somos um dos missionários mais abençoados. Se é pelo filho e pela filha e por tudo que é feito. É só uma questão de crer. Então o desafio fica no coração daquele que tem a chama de missões. É só crer. O resto é só detalhes. Mas aquele resto de detalhe que você está preocupado, o Senhor vai suprir isso. Supriu na minha vida e eu não vou chegar aqui e dizer que Ele não supriu. Eu não vou quebrantar o coração da igreja com sofrimento e muito menos com falta disso ou daquilo. Porque o nosso Deus é aquele que sustenta, capacita e provê. Eu posso falar para você, eu não tive o arroz com feijão hoje para comer. É mentira, ele não estava na panela, mas ele chegou pela porta e naquele dia teve o arroz com feijão para comer, ou seja lá o que for. Aquele sonho que a gente desejou não tinha na mão, mas quando a gente desejou, a gente olhava o armário, olhava a carteira, mas a porta batia e aquilo chegava. Então eu não vou te dizer que Deus não me capacitou. Eu não vou sensibilizar a igreja para que a igreja tenha piedade. Mas para que a igreja tenha o quê? O compromisso. Para que nós possamos, sim, levar esse evangelho. Mas que você que está sentado e que pode estar sendo incomodado, não tarde isso. Eu louvo a Deus porque eu tenho um grande filho e uma grande filha. Será que eu o teria se não ouvisse o sim, o chamado de Deus? Como é que seria Pedro e Ana? Como seria a nossa vida? A nossa história já está mais do que clara e transparente nessa igreja. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui, Senhor, nessa igreja. Obrigado pela vida do teu servo que colocaste com sua família para dirigir essa igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra e que tudo que foi dito aqui não seja visto, Senhor, com piedade, mas seja visto com amor. Senhor, e que cada coração nessa noite, nessa manhã, Senhor, possa ser tocado. Aquele, Senhor, que tem o chamado missionário, possa depositar a sua fé diante de Ti, porque Tu és o Deus provedor. Tu não és o Deus que desampara. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que Tu toque em cada família, principalmente, Senhor, daqueles que têm um chamado, Senhor, e que relutam contra isso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa igreja. Obrigado por mais esse momento missionário que estamos passando aqui em Niterói.
e que ao sairmos, Senhor, essa igreja olhe por Uruguai. Precisamos, Senhor, que a igreja brasileira fixe seu olhar, Senhor, para o Uruguai, meu Pai. Isso tem doído no nosso coração, porque Tu não amou só o Brasil ou o interior do Brasil. Tu amou a América do Sul, Tu ama a América do Sul, Tu ama o mundo. E que esse olhar amoroso, Senhor, que essa bondade possa invadir a Sua igreja. Essa bondade possa estar no coração de cada um, Senhor, não só na obra missionária, mas na hora que estiver evangelizando, na hora que pegar aquela pessoa murmuradora, aquela pessoa problemática, mas a bondade de Deus é tão grande que ela não deixa de nos restaurar e de nos ajudar. E que nós, como pessoas usadas por Deus, possamos ter esse coração bondoso e bondoso de verdade. Por isso te rogamos, Senhor, que a Tua palavra venha fluir em cada coração nessa manhã e que a Tua bênção venha sobre cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Podeis sentar, pastor.